Edifícios abandonados. Sim, sim, acabei de chegar ao lugar. Nossa, você não estava brincando, é um lixo. Eu resmunguei, ouvindo a voz estridente do meu chefe em meu ouvido. O prédio em si não era tão ruim, mas estava cercado por destroços queimados dos 2 andares superiores que desabaram, deixando 5 andares para serem inspecionados. Ser um condenador de edifícios não era um trabalho ruim, exceto para um colecionador ocasional que precisava de um alerta, mas o salário era bom para a quantidade de trabalho em. O homem abominável. Haley entrou no corredor empoeirado onde ficava o meio da mansão abandonada. Ela foi contratada para limpar a casa de um homem rico, que já foi um soldado condenado por genocídio, que morreu devido aos ferimentos algumas centenas de anos atrás. A mansão não parecia um lar, mas como uma casa mal assombrada. A luz brilhava através das janelas e as rachaduras nas tábuas do piso rangiam enquanto ela caminhava sobre elas, varrendo a poeira dos cantos do cômodo. Caminhando pelo corredor mal ilumina. E agora algo completamente diferente. Você já se perguntou por que, quando está sozinho em casa e está escuro lá fora, seu corpo fica tão nervoso que o menor rangido do portão do jardim ou o grito de uma briga de gatos distante faz sua espinha tremer e os cabelos da sua nuca ficarem em posição de sentido? Qualquer pessoa sábia lhe dirá que é instinto. Estamos condicionados a sentir medo. Somos inerentemente capazes de detectar os menores indícios de que alguém ou alguma coisa possa estar nos perseguindo como uma presa. Mas há algo que nenhuma pessoa sábia lhe dirá, nenhum indivíduo sensato e completamente racional irá avisá-lo do que você realmente está sentindo. Ao contar minha experiência, estou admitindo para mim mesmo e para todos que leem isto que não sou uma pessoa sã ou racional. Posso ter sido uma vez, mas quando você viu o que eu vi, sentiu o que senti, eu o desafiaria a não mudar pelo menos um pouco a sua perspectiva. Aposto que você ficaria tão bravo quanto eu. Deixe-me ser claro aqui, antes de abrir meu coração para você, um estranho aleatório. Esta não será uma história que envolva serial killers, sangue, banshees gritando ou fantasmas e ghouls. Esta é a história de algo muito, muito mais sinistro. Eu sei que você está pensando agora, vá em frente, mas confie em mim, é difícil para mim saber como começar a escrever sobre a experiência que mais mudou a vida que já conheci, então, por favor, não me julgue e preste atenção a este aviso. Se você tem tendência à insônia, problemas de autoconsciência ou ataques de ansiedade aleatórios, provavelmente deveria parar de ler aqui. Por favor. Era uma vez, numa pequena cidade sonolenta chamada Veril, na Inglaterra, vivia uma jovem de 12 anos. Esta menina morava com a mãe, o padrasto e a irmãzinha em uma das áreas mais agradáveis desta cidade um pouco carente. Esta menina ia e voltava da escola de manhã e à noite e nunca encontrou nenhum perigo. Essa garota era confiável o suficiente para ter toque de recolher às 20 horas e ter um telefone celular. A sua vida era bastante fácil, as disciplinas escolares, além da educação física, surgiam naturalmente, tinha um círculo de amigos próximo e apesar de algumas discussões por semana com o padrasto, mantinha um bom relacionamento com o seu núcleo familiar. Desde tenra idade, ela se interessou por todas as coisas assustadoras, não de um jeito emo, não de um jeito em série, mas apenas como uma parte natural da curiosidade sobre o lado mais sombrio do mundo. Ela leu romances de Stephen King, crimes reais e ficção policial, assistiu CSI Criminal Minds e começou a assistir filmes de terror como O Exorcismo, O Presságio e O Iluminado. Ela tinha a mente aberta, ela percebeu que entendia a diferença entre possessão e doença mental, entre psicopatas e psicóticos. Tudo isso aos 12 anos. Deveria saber que esse tipo de conhecimento não é bom para a mente de uma criança de 12 anos. Uma noite, depois de uma rotina noturna de mentes criminosas e artigos da Wikipédia sobre assassinos em série, ela foi para a cama com um livro de um conhecido escritor de ficção policial. Ela não estava gostando muito disso porque já havia descoberto quem era o assassino, não houve suspense, ela não estava esperando para ver se estava certa porque era óbvio demais. Depois de algumas páginas, ela desistiu e adormeceu suavemente. Ora,
Esta jovem não era propensa a ter pesadelos, ela geralmente dormia profundamente até de manhã. Mas esta noite seu sono foi agitado, sua mente estava nublada pela escuridão enquanto ela se revirava e se virava. Não sei se você poderia chamar isso de pesadelo porque não havia imagens, nada estava acontecendo, apenas escuridão. Então, ela sentiu como se estivesse caindo. Ela acordou quando caiu em uma piscina de água turva e gelada. Enquanto lutava para se orientar, descobriu que não conseguia discernir onde ficava a superfície da água, não havia luz para guiá-la, ela não conseguia ver nada. De repente, um rosto apareceu bem na frente dela. Era o seu próprio rosto. Confusa, ela se perguntou se de alguma forma estava se olhando no espelho. O rosto respondeu aos seus pensamentos íntimos em voz alta. Não, isso não é um espelho. Este é você agora. Você não existe mais dentro da sua mente, é por isso que você pode me ver na sua frente. Com isso, a garota parou de pensar. Ela parou de se debater para chegar à superfície, parou de ofegar por ar. Ela apenas parou. O rosto flutuou acima da água e um corpo se materializou abaixo dele. A entidade, a garota, em muitos aspectos, caiu na água, mas nadou até a costa. Ao olhar para trás, ela pôde ver seu eu pálido, congelado no tempo, pairando logo abaixo da superfície turva daquele lago negro. Afastando-se da água, a menina encontrou uma árvore. A árvore era velha e havia musgo crescendo nela. O musgo parecia brilhar na luz fraca e azulada do que ela agora percebeu ser uma lua muito baixa. Olhando além da árvore, a garota viu uma vaga silhueta de um enorme edifício em meio à neblina. Ela rastejou cautelosamente em direção ao prédio, preocupada com o que poderia encontrar. De repente, a neblina se dissipou, como se alguém a tivesse levantado como se fosse um cobertor. O sol aparecia por entre algumas nuvens finas e a menina percebeu que não estava olhando para nada além de um hospital. Agora mais do que intrigada, a menina continuou caminhando em direção ao hospital que parecia ter surgido da escuridão. Ela não parou para pensar no fato de estar acordada e plenamente consciente. Isto não foi um sonho. Isso era algo completamente diferente. Uma vez na entrada, ela foi até a recepção e cumprimentou a recepcionista. A recepcionista a ignorou. Ela tentou novamente e novamente não obteve resposta. Então, a menina resolveu dar uma volta pelo hospital, para ver se poderia perguntar a alguém onde ela estava. Cada quarto que ela encontrou tinha uma criança, um estava com o braço engessado, outro assistia TV com o olho coberto por uma gaze, outro estava conectado a uma espécie de soro intravenoso. No momento em que estava começando a ficar frustrada por ninguém querer falar com ela, ela pensou ter ouvido a voz de sua mãe. Caminhando em direção ao som, ela percebeu que algo estava errado. Sua mãe estava chorando e dizendo seu nome. Então ela ouviu seu padrasto murmurando baixinho. Guiada pelas vozes de seus pais, a menina chegou à porta do quarto número 14. Agora preocupada que algo pudesse ter acontecido com sua irmã mais nova e sua mãe estava chorando porque a menina não estava lá, ela irrompeu no quarto, e parou no meio do caminho. A menina deitada na cama não era sua irmãzinha. O corpo inanimado e flácido estendido naquele colchão limpo e frio era a imagem de si mesma. Mas não poderia ser ela. Seus pais estavam escondendo alguma coisa? Ela tinha um gêmeo sobre o qual ninguém lhe contou? Aproximando-se, alheia ao fato de seus pais não terem notado sua presença, ela observou uma cicatriz reveladora sobre seu olho direito, o resultado de uma queda quando criança. Essa criança na cama era ela. Como isso foi possível? Ela estava, de fato, sonhando? Ela se beliscou. Ai! Nenhum movimento da garota na cama. Ela estendeu a mão para tocar o braço flácido e sentiu um choque de eletricidade? A garota na cama estava fria e cinza, mas naquele momento em que a garota tocou sua imagem no espelho, a pele ficou rosada e quente. Que estranho! A garota recuou e observou por um momento.
O monitor de frequência cardíaca conectado ao paciente estava pitando e os bips estavam ficando mais frequentes. Mais rápido. Mais rápido. E à medida que o som aumentava e se acelerava, a garota sentiu um magnetismo em direção àquele corpo na cama como nunca havia sentido antes. Ela se viu levantada do chão e deslizando lentamente em direção àquela imagem sem vida de si mesma cercada por tubos, fios e máquinas. De repente, ficou escuro novamente. Desta vez a menina não estava na água, ela não estava em lugar nenhum. Ela não era nada. Então ela percebeu uma sinfonia cacofônica de zumbidos elétricos, bips e alarmes vindos de algum lugar perto de sua cabeça. E então ela ouviu sua mãe gritando. Ela abriu os olhos. Ela estava em um quarto de hospital, exatamente igual àquele em que estava antes da escuridão voltar. Mas desta vez, ela estava deitada de costas em algo macio e havia um homem parado perto dela. Ela olhou para a esquerda e lá estavam seus pais, com as expressões faciais mais estranhas. Talvez medo, misturado com alívio? Fechando os olhos novamente, a garota parou por um momento para organizar seus pensamentos. Ela tentou se lembrar antes do quarto do hospital. Ela se lembrou do musgo brilhante. Ela se lembrou da água gelada. Ela se lembrou da estranha conversa que teve consigo mesma. Ela se lembrou de ter ficado frustrada com a história patética do livro que estava lendo antes de adormecer. Abrindo os olhos mais uma vez, ela perguntou à mãe, em pouco mais que um sussurro, por que ela estava no hospital. Sua mãe explicou que ela havia sofrido algum tipo de coágulo sanguíneo na cabeça. Ela perguntou à mãe por que ela havia caído em algum lago escuro. Isso foi um sonho? O médico disse que a crença mais generalizada é que os pacientes que sofrem de inconsciência devido a lesões cerebrais não podem sonhar. Então ela se perguntou, o que aconteceu então? Até hoje não tenho certeza do que aconteceu com aquela garota de 12 anos que se transformou em mim, aos 20. Foi uma experiência fora do corpo? Isso existe? O médico estava errado sobre pessoas inconscientes serem capazes de sonhar? Eu disse que essa história não era sobre monstros ou assassinos. Acho que os cabelos da nossa nuca não só sabem quando estamos em perigo, mas também sentem a presença de nossas próprias almas. Minha experiência, seja ela qual for, me deixou com o conhecimento de que somos nossos próprios anjos da guarda, que nossas almas existem fora de nós mesmos e que às vezes elas se perdem. Tive sorte que o meu me encontrou novamente. Se você gostou, se inscreva para mais.